Olá, boa noite. Mercedes-Benz começa a produção de seus primeiros chassis de ônibus elétricos para o Brasil. Em São Paulo, secretário do Clima da cidade diz que boa parte dos 2,6 mil veículos elétricos terá tecnologia nacional. Em instantes, você confere os detalhes. Você também confere nesta edição as últimas ocorrências do mundo rodoviário. No Paraná, ônibus da Brasil Sul é alvo de tentativa de assalto. Na Bahia, ambulância colide contra ônibus da Novo Horizonte. No Mato Grosso do Sul, ônibus da Andorinha cai de ribanceira. Você confere tudo daqui a pouco com detalhes. No Paraná, Prefeitura de Londrina se pronuncia sobre novos ônibus da TCGL. Viação Ouro e Prata promove ações com tema de festa junina em diversas rodoviárias do país. E ainda, a NTT confirma a suspensão da pena de cassação da aviação Soares. Essas e outras notícias você confere no Jornal do Ônibus, que começa agora com transmissão para todo o Brasil. Fique com a gente! A cada dia que se passa, os ônibus elétricos conquistam seu espaço na mobilidade urbana. Várias fabricantes estão se desdobrando para fabricar o máximo possível de chassis e carrocerias, voltadas a esse segmento, que cresce cada vez mais aqui no Brasil. Uma dessas empresas é a Mercedes-Benz, que vai começar a produzir as primeiras unidades em série de seu modelo elétrico. Neste mês de junho, a fábrica da Mercedes em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, começa a produção. O foco inicial é atender o município de São Paulo, onde há uma meta de que 2,6 mil veículos elétricos estejam operando na cidade. Mas também vai haver chassis para outras cidades e até exportações. Parte desses modelos vão ser destinados para a aviação Metrópole Paulista, que já anunciou a compra de vários chassis elétricos da marca. O modelo que a Mercedes-Benz vai produzir é o E-O500U, lançado oficialmente em agosto de 2021. Esse modelo pode suportar carrocerias de até 13,2 metros, do tipo padrão piso baixo. São 2 pacotes de baterias na traseira e até 4 pacotes no teto do ônibus. A quantidade de baterias no teto pode variar de acordo com a operação, dependendo do conjunto modular. As baterias podem entregar uma autonomia entre 250 e 300 km. O E-O500U recebe vários elementos produzidos pela empresa no Brasil, como a estrutura do chassi, itens elétricos e as baterias, fornecidas pela Borg-Warner, feitas em Piracicaba, no interior de São Paulo. Uma pequena parte do chassi é pré-montada na matriz da Mercedes na Alemanha. O objetivo da Mercedes-Benz é ampliar o nível de nacionalização do modelo. A fabricante, inclusive, já está credenciada junto ao BNDES para financiamento via Finame Baixo Carbono, linha especial criada para incentivar empresas de máquinas e equipamentos a adotarem soluções de eletromobilidade em suas frotas. O modelo da Mercedes tem atendido ao índice de conteúdo local exigido pelo BNDES. O credenciamento da marca nesse programa se mostra um ato de extrema importância, facilitando as renovações de frotas com veículos elétricos. Vale lembrar que hoje no Brasil, apenas Mercedes-Benz, BID Elétrica, fabricam chassis para ônibus elétricos. Ainda falando de ônibus elétricos, o secretário executivo de Mudanças Climáticas de São Paulo, Antônio Fernando Pinheiro Pedro, disse que acredita no cumprimento da meta para que até o fim de 2024, em torno de 2,6 mil ônibus elétricos estejam em circulação em São Paulo. Para o secretário, não era real o argumento de que a indústria nacional não teria capacidade para atender a demanda da capital paulista. Essa conversa foi demolida pelos fatos e por uma gestão que acreditou nos fatos e não na conversa. Segundo ele, boa parte dos coletivos podem ter tecnologia nacional. A Eletra, que tem fábrica em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, vai ser responsável pela maioria dos novos ônibus de São Paulo.
A linha de produção da empresa está movimentada e já existem vários veículos prontos. Com capital nacional, a Eletra tem firmado parcerias com outras indústrias do Brasil, como a WEG, fabricante de motores elétricos, e a Caio, fabricante de carrocerias de ônibus. Além disso, parcerias com multinacionais como Mercedes-Benz e Scania também foram firmadas. Para o secretário, São Paulo se tornou impulsionadora da indústria nacional. A cidade deve ser a prioridade no processo de eletrificação da frota das linhas municipais. O secretário finaliza dizendo que São Paulo responde pela mais robusta e rápida execução de metas de eletrificação municipal de frotas, e estão em níveis do continente americano e do continente europeu. São quase 2.600 ônibus encomendados e entregues em menos de 2 anos. Bom, essa tecnologia nacional que o secretário do Clima de São Paulo tem dito é bem referente à Eletra, que deve puxar o pelotão dos ônibus elétricos paulistanos. E além de ônibus elétricos, a empresa deve fabricar também trólebus. Sim, apesar de estarem bem esquecidos nos últimos anos, os trólebus vão ter ainda uma sobrevida no mercado. A Eletra anunciou mais detalhes do e-Trol, que será o modelo da marca destinado a esse segmento, um mix de trólebus com ônibus elétrico. Esse modelo vai unir um mix de baterias com um sistema de trólebus em apenas um veículo. Segundo a Eletra, o modelo tem 21,5 metros de comprimento e é projetado para ônibus articulados. O e-Trol pode operar parte do trajeto conectado à fiação aérea e outra parte dependendo do banco de baterias. O sistema também pode ser usado para recargas rápidas em paradas. Como o veículo pode ter conexão aérea e receber esses carregamentos de energia, o banco de baterias pode ser menor com uma autonomia maior, o que resulta em um ônibus mais leve e com mais espaço para os passageiros. Por isso, de acordo com a Eletra, o e-Trol pode chegar a 300 km de autonomia, com recarga em movimento, cobrindo o perfil das operações diárias urbanas aqui do Brasil. O modelo tem peso bruto total de 38 toneladas e capacidade para até 146 passageiros, sendo 60 sentados e 85 em pé. Há também espaços para cadeirantes e cão-guia. A empresa ressaltou que as alavancas que ficam em cima do ônibus e conectam o veículo à rede aérea são pneumáticas e automáticas, reduzindo o risco de desprendimento da rede aérea e não precisa ser manipulada pelo motorista do lado externo. Segundo a Eletra, o modelo já deve ser implementado no ABC Paulista, no futuro BRT-ABC, que ligará São Bernardo do Campo, Santo André e São Caetano do Sul, tendo 17,3 quilômetros de distância e 82 ônibus desse tipo à disposição. A Eletra finaliza dizendo que o e-Trol vai estar disponível também para outros tipos de BRT, além de São Paulo e ABC Paulista. Bacana, hein? Gosto demais desse tema de ônibus elétricos. É o futuro da mobilidade, o futuro dos transportes. E esse e-Trol, hein? Promete. Veja a seguir no Jornal do Ônibus as notícias que estão em manchete no mundo rodoviário. Imagens de João Pessoa na Paraíba, por lá agora 25 graus. Terra do São João, terra do Arraiá. O Jornal do Ônibus volta já já. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu 5 ônibus com placas clonadas e documentos falsificados no Piauí. As autuações ocorreram na BR-222 e na BR-343, em Brasileira e Piripiri. Informações falsas nos registros e identificadores adulterados fazem parte da lista de irregularidades constatadas pela PRF. Esses coletivos estão com licenciamento vencido desde 2015 e possuem restrições judiciais para operar. Todos os ônibus pertencem a uma empresa de Brasília, que é procurada pela Justiça. Os motoristas
também foram presos e levados para a delegacia, onde foi aberto um inquérito para apurar os crimes. Uma batida entre um ônibus da Novo Horizonte e uma ambulância deixou 3 pessoas mortas e vários feridos na BA-617, em Ibiaçucê, na Bahia. A ambulância pertencia ao município de Licínio de Almeida. De acordo com informações da Polícia Militar, a ambulância tentou forçar uma ultrapassagem. Em Cícero Dantas, um ônibus da SD Tour pegou fogo na BR-110. O veículo seguia de Salvador para Caruaru. Apesar do susto, ninguém se feriu. A polícia apura as causas do incêndio. Um ônibus da aviação Andorinha caiu de uma ribanceira em São Gabriel do Oeste, no Mato Grosso do Sul, deixando 28 pessoas feridas e um morto. O acidente aconteceu na BR-163. Segundo informações do portal Campo Grande News, o ônibus fazia a linha Cuiabá-Campo Grande. O motorista do veículo teria perdido o controle da direção devido às más condições de visibilidade da via. No momento, chovia no local e havia também bastante neblina. A concessionária que administra a via e o corpo de bombeiros atenderam as vítimas. Os feridos foram levados para hospitais da região e, infelizmente, uma mulher morreu após ficar presa nas ferragens. A polícia investiga o caso. Um micro-ônibus escolar colidiu contra um carro e deixou 13 pessoas feridas em Goiás. O caso ocorreu na BR-040, em Lusiânia. Dos 13 feridos, 11 são crianças. Todos foram socorridos e levados para uma UPA da cidade. No Espírito Santo, um ônibus urbano do Transcol colidiu contra um caminhão na rodovia Darli Santos, em Vila Velha, na Grande Vitória. O ônibus fazia a linha 585, Jardim Botânico, Terminal Itaparica. Pelo menos 15 pessoas ficaram feridas. Todos foram socorridos pelos bombeiros e pelo SAMU. O Sindicato das Empresas de Ônibus da região, o GVBus, informou que o caso ocorreu após o motorista do caminhão parar o veículo de forma brusca. No Rio, um ônibus da empresa Gardel foi atingido por um tiro em Queimados. O intenso tiroteio no bairro Jardim da Fonte assustou os moradores e um dos disparos atingiu o ônibus. A Polícia Militar do Rio foi acionada. Os coletivos ficaram por um bom tempo sem circular, até que voltaram após a segurança ser retomada no local. O Comando Vermelho segue na tentativa de invadir a região. Na capital, um dos novos ônibus do BRT enguiçou na estação Vés de Lobo, na zona norte do Rio. O coletivo seguia com destino ao aeroporto do Galeão. Não há informações de qual tipo de pane atingiu o veículo. Um caminhão desgovernado perdeu os freios e atingiu alguns carros e um ônibus na Avenida Senador Teotônio Vilela, na zona sul de São Paulo. De acordo com os bombeiros, uma pessoa ficou ferida. O caminhão só foi parado após bater num comércio da região. O coletivo fazia a linha 6913/10, Terminal Varginha, Terminal Bandeira. A SP Trans, em nota, disse que um boletim de ocorrência foi feito e informa que o Programa de Redução de Acidentes vai investigar o caso. No interior do estado, um ônibus da empresa Cruz bateu na proteção de um pontilhão e derrubou uma cerca em Ibaté. Segundo informações, o motorista perdeu o controle da direção e acabou parando em um canavial nas margens da pista. 3 pessoas ficaram feridas. O ônibus seguia para Araraquara. A concessionária que administra o trecho, a polícia e o SAMU atenderam a ocorrência. No Paraná, um ônibus da empresa Brasil Sul foi alvo de uma tentativa de assalto na BR-369, entre Cascavel e Corbélia, no oeste do estado. O ônibus fazia a linha Foz do Iguaçu, São Paulo. A PRF informou que foram utilizados 2 automóveis na tentativa de assaltar o coletivo. Um policial rodoviário federal que estava dentro do ônibus evitou o assalto. Ele ficou ferido, já que houve disparos e luta corporal. O agente acabou sendo golpeado na cabeça e levado para o hospital. A maioria dos bandidos fugiu de carro e um outro seguiu a pé. Um deles já foi preso e os outros seguem sendo procurados pela polícia. O veículo Chevrolet Vectra, usado no crime, foi apreendido pela PM.
Também em Cascavel, lá no Paraná, uma peça de um caminhão carregado com ração atingiu um ônibus da Princesa dos Campos. 45 pessoas estavam a bordo do coletivo. O caso ocorreu na BR-277 e pelo menos 3 pessoas ficaram feridas. Parte da lateral do ônibus ficou destruída. A PRF, o DR, o SAMU e os bombeiros atenderam a ocorrência. No Rio Grande do Sul, um ônibus da empresa Citral teve um princípio de incêndio na RS 115 em Gramado. O coletivo seguia de Porto Alegre para Gramado. Apesar do susto, ninguém se feriu. Entre os passageiros, haviam muitos turistas. Os bombeiros foram chamados e controlaram o princípio de incêndio. A Citral não informou qual foi o problema do caso, mas há uma suspeita do fogo ter começado no motor. A empresa reforça que os veículos passam por manutenção rigorosa. Esse é o segundo caso de incêndio envolvendo um ônibus da empresa em apenas 20 dias. Também no Rio Grande, um outro ônibus da Citral tombou na RS 020, em Santa Cruz de Concórdia. Segundo informações, o ônibus saiu da pista e tombou, após o motorista perder o controle da direção. Alguns passageiros ficaram feridos e o SAMU foi chamado para o atendimento. Na Austrália, um ônibus fretado para um casamento tombou, deixando 25 pessoas feridas e 10 mortos. As informações são da rede britânica BBC. O coletivo acabou tombando após uma curva. No momento, havia muita neblina na região. O motorista foi acusado de direção perigosa. A agência Reuters informou que ele compareceu ao tribunal nesta semana. Essas foram as principais notícias em manchete de hoje. Por meio da deliberação número 172, a diretoria colegiada da NTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, confirmou uma decisão do dia 24 de maio que suspende a pena de cassação da autorização à Politur Transporte e Agência de Turismo, que opera com o nome fantasia de Viação Soares. A empresa havia tido seu termo de autorização cassado por descumprimento de requisitos mínimos para a operação. A decisão foi revogada e a empresa agora pode operar normalmente. Um ônibus da companhia que foi apreendido pela agência foi liberado. Essa decisão da ANTT só está sendo possível pois a Viação Soares conseguiu lá em 9 de maio uma vitória na Justiça. Na época, o juiz federal substituto da 6ª Vara do Distrito Federal, Manuel Pedro Martins de Castro Filho, determinou a suspensão da decisão da agência. A liminar foi concedida e a empresa agora pode operar sem restrições. A Aviação Ouro e Prata é empresa de transporte rodoviário com sede no Rio Grande do Sul e atuação nacional e está preparando uma ação especial em 9 rodoviárias do Brasil. O objetivo, segundo a empresa, é impulsionar as vendas durante o mês de junho. As atividades acontecerão nas cidades de Belém, Marabá, Santarém, Altamira, Ituiutaba, Novo Progresso, São Luís, Chapecó e Porto Alegre. Com o tema Arraiada Ouro e Prata, o evento promete trazer diversas vantagens para os passageiros. A primeira parte da ação é a distribuição de raspadinhas premiadas para os clientes da empresa. Todos os passageiros que comprarem uma passagem da empresa durante os dias 19 e 30 de junho receberão uma raspadinha e terão a chance de ganhar descontos e brindes exclusivos. E as surpresas não param por aí. No dia 22, dia de São João, carrinhos de pipoca vão estar presentes nas rodoviárias escolhidas na promoção. Essa iniciativa visa não apenas atrair novos clientes e impulsionar as vendas, mas também proporcionar uma experiência positiva para os passageiros já fidelizados. Afinal, nada melhor do que tornar a viagem ainda mais especial e marcante. A Prefeitura de Londrina, no Paraná,
através da CMTU, se pronunciou sobre aquela promessa de 94 novos ônibus na TCGL. No começo do ano, a companhia que gerencia o transporte londrinense havia informado que as empresas Londrisul e Grande Londrina iriam renovar suas frotas. A Londrisul cumpriu com a promessa e trouxe seus ônibus novos, mas a TCGL ficou para trás. E passados mais de 6 meses, os ônibus novos ainda não chegaram. Segundo o comunicado da CMTU, a produção dos ônibus atrasou por causa das adaptações das normas Euro 6 e parte dos veículos já está sendo finalizada. Há uma expectativa de que alguns carros já venham no padrão Euro 6 de chassis. Vamos aguardar os novos capítulos dessa novela. E antes da gente encerrar, temos uma última notícia para você. A tarifa dos ônibus urbanos de Cachoeira do Sul, no Rio Grande do Sul, subiu. O valor que estava em R$ 4,50 sobe para R$ 5,60. Já o passe do estudante salta de R$ 2,20 para R$ 2,80. Em Minas Gerais, a Câmara Municipal de Vereadores de Belo Horizonte aprovou um projeto de lei que concede subsídio de R$ 512 milhões a empresas de ônibus da cidade. Já o ônibus comemorativo de 70 anos da Itapemirim vai começar nos próximos dias a rodar pelas linhas da empresa. A Suzantur informou que o veículo vai ficar nas linhas do Sul e do Sudeste. Por fim, o Outlet de passagens do Grupo JCA está oferecendo viagens para Porto Alegre, Curitiba e Rio de Janeiro a preços na casa dos R$ 40. A promoção com 50% de desconto na tarifa vale ao longo dessa semana. Confira aí na tela as linhas com promoção: São Paulo, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, São Paulo, Ribeirão Preto, Curitiba, Porto Alegre e São Paulo, Franca. Essas linhas estão contempladas na promoção. Assim nós encerramos mais esta edição do Jornal do Ônibus, agradecendo a sua companhia e a sua audiência. Curta, comente e compartilhe nosso vídeo. O JO volta amanhã a partir das 7 da noite. Encerramos esta edição com o nosso giro de câmeras pelo Brasil. E olha, esfriou, né, minha gente? Pelo menos... esfriou, né, minha gente? Pelo menos aqui no sul do Brasil, a temperatura, olha, despencou. Choveu e depois veio o frio. É o inverno que tá batendo a nossa porta e tá chegando nos próximos dias. Boa noite pra você e até amanhã.